Bem, meus amigos, então, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América, está indo aos Estados Unidos. E agora, meus amigos, perdão, Estados Unidos a Israel, dá o seu apoio. Na quarta-feira, possivelmente ele estará embarcando, então, a Israel, dando apoio, reafirmando o que foi afirmado, inclusive, pelo seu secretário de Estado no dia hoje. O que é que acontece? Ele disse o seguinte: brother, nosso apoio é incondicional, perpétuo, permanente, e assim será, e assim continuará sendo. Bem, meus amigos, andando mais um pouco, nós vamos ver aqui que o pastor resgatado em Israel diz que Lula não tem nada a ver com a repatriação. Bem, algumas famílias da faixa de Gaza dizem que nunca irão embora, jamais, pois não tem para onde ir. Bem, meus amigos, ainda temos mais algumas coisas acontecendo, pois Blinken reitera o apoio dos Estados Unidos a Israel de forma incondicional. Rapaz, até eu já tô irritado com isso toda hora. Não, nós estamos contigo, nós estamos contigo. Tô vendo a hora do Bibi Netanyahu virar e falar assim: rapaz, tá bom, já entendi que os Estados Unidos da América tá comigo. Calma, tá bom, já entendi. Mas faz um sentido sim deles estarem falando isso e reafirmando frente a tanta mazela que está acontecendo no Oriente Médio. O MST, meus amiguinhos, é pauta lá do meu outro canal, Mauro Fagundes 2. Se você quiser, eu fiz um vídeo excelente ali concentrando algumas informações com 14 minutos para você assistir e entender, não cai no golpe. Isso é conversa para boi dormir, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O MST é Lula. Fake, essa história de briguinha, essa frescurada aí toda. De jeito nenhum. Eu não caio nessa. Pois bem, meus amiguinhos, vamos andar mais um pouco, porque nós temos alguns ataques aí de terror sendo implementados pelo mundo. Isso está se alastrando e preocupa a nação mundial. Talvez o maior vírus, a maior pandemia do século XXI, que será enfrentado pela sociedade mundial, pelo povo do mundo, pelo povo da Terra, será esse vírus do terror. Certo? Então, a gente anda para lá e para cá. França, Bruxelas, a gente vai ver tanta coisa acontecendo e tanta gente morrendo. Bem, meu amigo, respira fundo e vem comigo. Vamos lá, pessoal. Andando mais um pouco, a gente começa então o nosso lindo rolê. Meus amigos, nós temos também uma brasileira, aqui, olha, pessoal, neta de, na verdade é uma Celeste, uma filha de brasileiros e neta de brasileiros, que está sob o poder do Hamas. Situação insuportável, diz a mãe da brasileira. Enquanto isso, o Lula, o avião presidencial, por exemplo, transporta o Aerojanja Lula, ou Aerolula, ainda não embarcou, ainda não foi para Israel para buscar o pessoal. Lá pro Cairo, pra onde quer que seja, buscar o pessoal que tá lá na faixa de Gaza. Bem, a situação se diz insuportável. Celeste, a filha e neta de brasileiros, vivia perto da faixa de Gaza e foi levada pelo grupo de terror. Familiares conseguiram se esconder em um abrigo quando as sirenes começaram a tocar. Meus amigos, infelizmente, ela está na posse do Hamas e mais de 120 pessoas já foram levadas para Gaza. Hoje, já com substância, 199 reféns e civis, sendo civis, ali sendo feitos de reféns pelos terroristas. Mas o mais engraçado e mais trágico disso tudo é que o alinhamento da discussão de Lula, Maduro, Putin, Xi Jinping e agora Gustavo Petro, da Colômbia, é sempre na mesma vertente, sempre no mesmo foco. Você acompanha e começa a ver que o Putin e o Gustavo Petro começam a chamar o exército israelense de nazi. O Lula, o Maduro, o Petro e o Putin começam a dizer que Israel está cometendo um genocídio contra o pessoal da faixa de Gaza. Engraçado que o Putin pro pessoal da Ucrânia, todo mundo merece a liberdade e a vida, menos o pessoal da Ucrânia. Esse tem mais que se funa, é isso? Pois engraçado, né? O Putin parece que é doido. Parece não, na verdade é um assassino, um pilantra, um crápula, um cretino, um safado sem vergonha, é isso que ele é. Pois bem, Biden irá visitar Israel na quarta-feira, diz o secretário de Estado. Segundo Anthony Blinken, o presidente norte-americano fechou o acordo sobre um plano para levar ajuda humanitária aos civis em Gaza. Sabia que a gente também tá mandando, pessoal? O álcool chegou, então, o alcoólatra, ele chegou e falou assim: interessante essa questão humanitária. Tá mandando negócio de respirador, tá mandando umas ajudas humanitárias, comida, vacina, remédio, um pouquinho para ajudar 3 milhões de pessoas. Bem engraçado, o pessoal de Gaza, né, os palestinos. Enquanto isso, o povo do Brasil continua fufu e mal pago. Bem, esse elemento já deu causa, eu já trouxe essa baila no vídeo que eu fiz mais cedo, eu fiz uma live mais cedo, eu recomendo a você que assista essa live. Ali sim eu trouxe vários elementos que valem a pena serem consultados, confirmados. Durma antes, assista, antes de dormir, assista esse meu outro vídeo que eu fiz, essa outra live que eu fiz aqui mais cedo. Certo? Então, anda mais um pouco, pessoal, e a gente começa a ver que os planos aí de Lula frente a Israel, do Lula frente a esse conflito do Hamas com Israel, frente a essa nova ordem mundial comunista, começam a fraquejar e a cair. Não vai dar certo, irmão. Não vão conseguir. E isso porque o Hamas tá ali sendo protegido, pelo menos com uma conversinha mole, pirenta, sabe por quê? Simplesmente a proposta da Rússia, bem como a proposta do Brasil, o rascunho da proposta do Brasil que vazou ontem, vem dizendo que o objeto era fazer um corredor humanitário e algumas pessoas começam a se questionar se esse corredor humanitário iria permitir, conforme Israel disse, a entrada de maus elementos, bem como a saída de maus elementos. E alguns conspiracionistas do mal começam a dizer que Lula queria, então, dar chance de fuga a alguns militantes do Hamas, ou pelo menos o infiltrar deles dentro das fronteiras israelenses através do Egito, ou mesmo no Cairo. Bem, é claro que não. Você acha que Lula tem alguma coisa a ver com terrorista? Não, besteira. Você acha que ele dá fazer isso para poder. Bem, essa arruma aí já não tá dando muito certo. Bem, o Conselho da ONU, aí, o Conselho de Segurança da ONU, resolveu olhar para um lado e olhar para o outro, e os Emirados Árabes pediram, então, o seguinte: Mona, vamos suspender essa parada, rapidão, rapidão, suspender essa parada, porque nós queremos fazer consultas diplomáticas entre nós. Então a reunião foi suspensa após recusarem a proposta da Rússia. A proposta da Rússia é muito parecida com a do Hamas. Qual é? O Hamas quer que solte 6.000 terroristas que foram presos, e aí eles soltam os 200 outros reféns. E, em contrapartida, conforme o que a Rússia também propôs, se Israel parar de bombardear Gaza e fizer um acordo de paz, eles não vão mais sacrificar ninguém, vão liberar todo mundo. Mas aí o rabo pra cinzeiro não quer, não. É muito simples. Olha, o cara entra no teu país, te bombardeia, te quebra todinho, te queima todinho, rompe tudo.
Aí depois sequestra 200 pessoas, você pega 6 mil, e ele quer o seguinte: eu solto aqui, tu solta aí, fica elas por elas, mano. Mas, rapaz, vá tomar, vá tentar o cão com reza. Eu sei que é duro, pessoal, mas as coisas não podem ser assim, senão isso não vai ter fim. Nós vamos conseguir a liberação, sim, desses 200 reféns, as negociações já começam a ser feitas aí pelos bastidores. Tudo que vier a público é balela. Na verdade, pelos bastidores, essas negociações estão sendo feitas a um preço muito menor, a gente vai conseguir conservar a vida desses indivíduos e desses brasileiros, não só brasileiros, mas do mundo todo, e vamos conseguir também fazer com que tudo isso seja catapultado à frente de forma sã, o pessoal saindo saudável, tranquilo, calma em que pese, alguns já estarem feridos pelos terroristas. Eu acho engraçado, o Lula tá muito preocupado com o pessoal de Gaza, né? Mas o pessoal que foi sequestrado não via este alcoólatra falar uma palavra. Pessoal que foi sequestrado, a neta do brasileiro aí, o filho do brasileiro, que se lasque. Mas o alcoólatra tá preocupado com a porcaria dos turbantes. Eu fico impressionado com isso aqui, esse negócio, esse mamilê todo. Pô, bem, voltando aqui, pessoal. Essas imagens aí já foram publicadas, o Biden vai pra lá, vai chegar sem camisa, vai ser aquele... Ai, mas o Biden... Coisa... Ah, pessoal, é o seguinte, quem tá ajudando Israel, eu não vou ficar falando mal de quem tá ajudando Israel, tá bom? Você pode não gostar de Joe Biden, blá, 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 eu também não gosto, mas quem tá fazendo o paranauêzinho todinho aí pra ajudar Israel nesse momento, se tirar os Estados Unidos, sobra o quê? Me diz aí. Me diga. E aí? Ah, agora muito legal. Muita gente que apoiava o Putin achando que era gostoso, sensual. E aí? Qual é a ajuda dele? Ah, foi a proposta que ele fez pro Netanyahu. Qual é? Desiste de tudo, abre mão, deixa como tá e o pessoal fica livre. Beijo no coração. Faz a mesma coisa na Ucrânia, o babaca. Pois bem, meus amiguinhos. Conforme eu noticiei ontem, o segundo porta-aviões tá caminhando a Israel. Demora um pouco porque ele caminha com 49 km por hora, tá certo? Frente a esse grande mar. É uma distância razoavelmente muito grande. Mas ele comporta ali cerca de 90 aeronaves, 4.500 tripulantes. Ou seja, bicho, é gente pra dedéu, viu? Pois bem, meus amiguinhos, a gente anda mais um pouco pra lá e pra cá, e a gente vê que o Lula conversa com o líder palestino e defende ajuda a Gaza. O petista reafirmou o reconhecimento brasileiro do Estado palestino, ou seja, o Brasil reconhece o Estado palestino. Este animal tem que falar é por ele, não é pelo Brasil, seu cachaceiro do cacete. Ora, o presidente brasileiro condenou os ataques terroristas contra civis em Israel. Por que não condenou Hamas terrorista? Por que não? Ah, entendi. Já mostramos, já conversamos, eu não vou ficar repetindo o óbvio aqui pra vocês. Bem, andando mais um pouco, nós temos, pessoal, uma situação que é um tanto quanto curiosa. Vocês recordam que tiveram aí um roubo de umas 24 metralhadoras do Exército? Pois é, na fronteira. Pegaram esse ano, pegaram sabe o quê? Pegaram o PSC com uma delas, igualzinha. Mauro, onde isso vai dar? Não sei onde vai dar, alguém vai se ferrar. Bem, quem é, eu não sei, mas eu posso imaginar. Bem, meus amiguinhos, Bolsonaro, meus amiguinhos aí, vai ter aí toda essa empreitada na corte eleitoral, mas não só ele. Ele e também o Lula. Os dois vão enfrentar aí a corte eleitoral na quarta-feira. Eu não acredito que vai dar em nada muito pra Jair Bolsonaro. O Lula ainda vai pegar algumas multas, algumas coisas, mas eu não acredito que vai ser nada traumático, não. Bem, meus amigos, a gente anda mais um pouco e a gente começa a ver que o Brasil já tem 916 repatriados, poderia ter mais do que isso, tendo visto que o próprio Aerolula não saiu do Brasil, certo? Ele ficou, ainda tá aqui, tá na mamilagem, fica dizendo que é por causa do Cairo, do Egito, movido pra cá e pra lá, e na verdade a gente sabe qual é o rolê. Bem, vamos deixar um pouco disso pra lá e pra cá e vamos ver aqui. Meus amigos, a gente vê que as autópsias, elas mostram as atrocidades que o Hamas fez contra os israelenses. Observe na sua tela. Em vídeos, legistas descrevem que os corpos das vítimas do grupo de terror, imagem de adulto e criança, indicam que foram queimados, abraçados. Isso é muita maldade. Como é que um alcoólatra desse não condena um povo desse, seu desgraçado, maldito, pirento? Engraçado. Ai, não, porque a gente segue a ONU. Se a ONU disser que é terrorista, a gente só pode dizer que é terrorista se a ONU disser também. E vem cá, o pessoal do dia 8/1, a ONU disse por acaso que era terrorista? Não, mas vossa vaqueza, vaca, começou a dizer o quê? Que é terrorista. Agora, engraçado, grupo que mata gente, criança, civil, novo, velho, todo mundo, ai não, só se a ONU disser. Engraçado que quem pode mudar desse título de terrorista para algum determinado grupo ou país é o Conselho de Segurança da ONU, que por acaso, quem é que tá ali? Me diga, quem é que tá ali coordenando e comandando o Conselho de Segurança da ONU, ainda que temporariamente? Alcoólatra da Silva. Ah, Mauro, entendi. Antes não fazia sentido, mas agora eu posso ver tudo. Pois é. Filho de brasileiro é morto pelo Hamas. Olha só, engraçado, 22 anos o rapaz. Oh, meu Deus, Gabriel, estava no Festival do Universo Paralelo. É difícil, o pessoal não gosta nem de ler isso, mas vocês têm que tomar ciência das situações. Bem, meus amiguinhos, a gente anda mais um pouco pra lá e pra cá, e a gente começa a ver que as coisas são mais tensas do que a gente imagina. Eu tô mudando a porcaria da tela errada nessa pinóia aqui, vocês estão vendo o mesmo texto desde o início, né? Que vocês não falaram nada também, na moral? Tô brincando, olha, pessoal, olha aqui. Então, vamos andar aqui mais um pouquinho, pronto. Aqui, deixa eu olhar rapidinho aqui, megalomania, mamilomania, tá aqui, pessoal. Nós tivemos o quê? Nós tivemos um professor agora, pessoal, morto, e fez com que, aí pelos extremistas, né? E com isso nós tivemos o quê? Nós tivemos agora franceses que foram à rua por professor morto em ataque islâmico. Lembrando que o Hamas fez a convocação de todo mundo que fosse simpatizante ao seu movimento contra Israel, contra os judeus, que tivesse aí qualquer aversão, fosse muçulmano, não fosse, eles queriam que atacasse os judeus e os israelenses, bem como suas respectivas lojas do mundo todo. Bem, essa situação começou a ganhar corpo, começou a se alastrar, e isso preocupa muitas autoridades do mundo. Bem, andando mais um pouco, meus amigos, a gente vê que o Museu do Louvre, por exemplo, foi fechado após uma ameaça à bomba. A França mobilizou 7.000 soldados para reforçar a segurança após ataques islâmicos em Arras.
Diabo é isso, meu amigo, olha só. O Louvre recebeu uma mensagem escrita afirmando que havia um risco para o museu e para seus visitantes, disse uma porta-voz da instituição da agência AFP. Então, o presidente francês Emmanuel Macron ordenou a mobilização de 7 mil soldados para reforçar a segurança nos principais centros de cidades dos pontos turísticos do país. Macron, que se lasca, eu não gosto dele, mas pelo menos fez certo. Bem, meus amigos, esse professor que foi morto durante um negócio do Bataclan, Islã, você vê que na França, e você vê que a França, ela tem um alvo nas costas muito grande quanto a essa questão do ódio dos extremistas do Islã. Nós lembramos daquele episódio do desenhista lá do Charlie, né, que ele chegou... Era Charlie, era o nome dele? Charlie Hebdo, sei lá, com Charles? Ah, Charlie alguma coisa, que desenhou aquela porcariada lá também com o Mohammed, aquele negócio lá com o Maomé. Aí eles ficaram com raiva lá e se estouraram e mataram todo mundo. Pois é, na França agora nós temos um aumento e foram registrados 189 atos antissemitas. Antissemitas, lembre só, semita, são filhos de Sem, a linhagem de Sem, filho de Noé. Cam, vai para o leste. Jafé, para o rumo da Grécia. E Sem, da origem, é os semitas, depois hebreus, chamados judeus a posteriori. Bem, 189 atos antissemitas desde o ataque do Hamas. O país acionou o alerta máximo após a morte do professor em ataque de terror islâmico. Claro que é extremista. Foram registrados todos esses, pessoal, e nós tivemos também a denúncia de 2.449 denúncias na plataforma Faros relacionadas com apologia ao terror ou comentários antissemitas na internet. Segundo as autoridades francesas, 17 cidadãos do país foram mortos em ataques do Hamas e 15 estão desaparecidos. Olha só a confusão que tá dando. Homem sobe em monumento e ameaça explodir uma bomba em Varsóvia. Suspeito estava de mochila e tinha um objeto não identificado em uma das mãos no centro da capital polonesa, que foi evacuado. Meu amigo, o negócio fica muito complicado, viu? Isso aqui é uma escalada do cão. Conflitos entre Israel e Hezbollah se identificam na fronteira com o Líbano. Isso pela presença, então, pessoal, do Hamas. Hamas, grupo de terror, a gente conversou já várias vezes sobre isso, já vem alertando há muito tempo. E bem-vindo. Agora nós temos aí o Líbano com o Hamas. Imagine só, você tem o Hezbollah, perdão. Imagina só que o Hezbollah está para o Irã, assim como o Hamas está para o Irã, assim como o Hezbollah está para o Líbano. Imagine que fosse o PT, assim como o PT está para o Brasil. Então, com o partido, por exemplo, o Hamas, ele teria um braço armado, além de um braço político e um braço social. É como se o PT tivesse, digamos que o MST fosse o braço armado do PT. Coisa que a gente sabe que não é, só um exemplo, tá? Não vou me comprometer aqui dizendo que é. Mas imagine que, de repente, o MST dá uma louca e começa a bombardear, jogar coisa e atirar contra o Uruguai, o Paraguai, uma porcariazinha aí, algum país desse aqui, e de repente o governo brasileiro, as Forças Armadas não fazem nada para impedir. O que é que você acha que está acontecendo? Não, mas o país está sendo atacado. Não tá, meu irmão, não tá. Observe, então, que o Líbano há de se voltar contra Israel e ameaçá-lo frontalmente. Pode anotar e me cobrar, meu irmão. Pois bem, meus amiguinhos, a gente continua andando um pouco mais aqui e vê que nós temos o alastrar agora em Bruxelas, meu amigo. O que acontece? Até então tinham sido noticiados 2 indivíduos que tinham tido a vida ceifada após um atirador de elite chegar e craçar todo mundo. Só que não, irmão. Nós tivemos uma situação mais grave do que essa, porque não foram 2, foram 4 vítimas feitas. Uma delas, a massagem cardíaca não funcionou e ela veio ao ceifar de vida. Bem, pessoal, é contra isso que nós estamos lutando. É contra esse tipo de gente. É contra a descendência ainda, pode acreditar, dos braços de Caim, Tubal Caim, de Esaú, é contra esse lastro, contra os ismaelitas, não contra os ismaelitas como um todo, mas os extremistas ismaelitas, né? Aquela galera que está ali, nunca confunda a religião como um todo com os extremistas malucos, pois todo lugar tem de tudo. Então, não seja preconceituoso, mas mantenha o alerta, pois o Islã hoje ocupa 1/5 do mundo, possui aproximadamente mais gente que a China, até se você for somar, tá certo? As 3 grandes vertentes do mundo de dominação mundial são o eixo sino-russo, China e Rússia, o eixo globalista capitalista, que seriam os empresários bilionários norte-americanos e europeus, o eixo latino-americano, que não pode nem dizer que é um eixo propriamente dito, porque ele já foi absorvido pelo sino-russo, mas o eixo principal também, que é os extremistas, pelo menos esse movimento capitaneado pelo Islã, que é o eixo que mexe com a fé, ou seja, não há limites para tal. Então, meu amigo, esse eixo de dominação mundial é uma verdade inquestionável. Os extremistas acreditam que os infiéis, sejam cristãos, judeus, qualquer outra religião, devem se converter na marra ou ter a vida ceifada. Bem, meu amigo, é essa notícia que eu tinha trazido para vocês agora, mas o que eu quero trazer também para vocês e contar para vocês é que, se acredita, meu